convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20. Versículo de número 12, Êxodo 20, versículo 12. Vou ler, peço que você acompanhe em sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, vamos nos dirigir ao Senhor, suplicando o seu favor para conosco, nessa hora de aprendizado da sua lei. Oremos. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por mais um domingo, por mais um dia especial, dia do Senhor, dia em que teu povo guarda e consagra e separa para ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui juntos para aprendermos da tua lei. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta manhã, através da tua palavra. Que o Senhor se apiede de nós e continue, ó Deus, ensinando, instruindo, exortando o teu povo por meio das Sagradas Escrituras. Que o teu Espírito possa nos ensinar, Senhor, os teus mandamentos. Que de fato, Senhor, possamos aprendê-los, guardá-los em nosso coração, amá-los e vivermos de acordo com eles, para que assim, Senhor, estejamos vivendo uma vida agradável a Ti e que glorifique ao Senhor cada dia mais. Abençoe-nos nesta manhã. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, no ano de 2003, a Europa ela foi tomada por uma onda de calor. E nessa onda de calor, vários países sofreram muito. E dentre eles, um dos que mais sofreu foi a França. E algo que foi surpreendente e até mesmo incomum foi que muitos idosos morreram ali naquele país. Eu li numa pesquisa que dizia que nesse período de intenso calor ali na França, aproximadamente 15 mil idosos morreram por causa do calor. A maioria deles foram encontrados nas suas casas sozinhos. Eles estavam ali sozinhos, mas o que de fato mais chocou a nação foi o fato de que a maioria dos parentes desses idosos estavam de férias e eles não quiseram retornar para sepultar os seus pais, os seus avós. E isso criou uma grande dificuldade para o governo. E a grande questão que se instaurou ali foi: como é que nós vamos lidar com esta situação? São muitos corpos. E isso afetou de tal modo aquele país que eles, a partir dali, incluíram na sua Constituição, no artigo 207, que todos os maiores de idade seriam legalmente responsáveis pelos seus idosos. E mesmo depois da criação desta lei, as coisas não mudaram muito ali no tratamento dos filhos para com os seus pais, dos netos para com os seus avós. Queridos, esse triste episódio, ele
exemplifica muito bem as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz o seguinte, lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Desobedientes aos pais, ingratos. Hoje, mais do que nunca, meus queridos, nós temos visto muitas e muitas demonstrações de desobediência, de ingratidão dos filhos para com seus pais. Contudo, meus queridos, este não é o propósito do Senhor Deus. Esta não é definitivamente a vontade de Deus para nossas vidas. O Senhor Deus fez questão de colocar um mandamento dentre os 10 mandamentos que de fato resume a vontade de Deus no que diz respeito à honra devida aos pais e àqueles que são colocados em posição de autoridade para conosco. Veja, queridos, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Pela graça do Senhor, no domingo passado, concluímos o estudo a respeito dos 4 primeiros mandamentos. E como nós vimos, esses 4 primeiros mandamentos, eles falam a respeito dos nossos deveres para com o nosso Deus. Agora, nós vamos estudar a segunda parte da lei, que são os 6 últimos mandamentos, que falam a respeito dos nossos deveres para com o nosso próximo. Então, você já conhece esses mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Então, é interessante, queridos, porque você vai ver essas duas partes da lei. A primeira, que diz respeito mais especificamente aos nossos deveres para com Deus. A segunda, que diz respeito de forma mais específica aos nossos deveres para com o próximo. E, de fato, meus queridos, algo que nos chama a atenção é que o primeiro mandamento, desses mandamentos que se refere à nossa relação com o próximo, é justamente esse mandamento de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu me pergunto por que Deus escolheu este mandamento para ser o primeiro dentre aqueles que dizem respeito à nossa relação com o próximo. Será que Deus não está aqui nos ensinando que o lugar onde nós vamos aprender a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não mentir, a não cobiçar aquilo que é do outro, é justamente o lugar chamado família. É ali na família que nós vamos aprender, de fato, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, queridos, parece que o plano do Senhor nosso Deus era justamente que, nesse contexto familiar, as crianças aprendessem a valorizar a vida. Por isso eles não matariam. Aprendessem também a valorizar as relações e não cometeriam adultério. Era nesse contexto que Deus, de fato, queria que nós aprendêssemos a valorizar o trabalho, para não roubarmos aquilo que não é nosso. É nesse contexto que Deus quer que aprendamos, meus queridos, a respeito de não
darmos falso testemunho contra o próximo, de não cobiçarmos as coisas do próximo. E pensem comigo, meus queridos, o que acontece com uma sociedade onde você vai ver a família sendo cada dia mais degradada. O que acontece com a sociedade em que os valores de Deus não são mais ensinados no seio familiar. Você vai ver uma sociedade onde os homens têm muita facilidade em romper as suas relações. Você vai ver uma sociedade onde as ruas são violentas. Você vai ver uma sociedade onde você encontra pessoas extremamente desonestas. Você vai ver uma sociedade, meus queridos, onde as pessoas se divorciam por causa de adultério. Então, meus queridos, toda essa degradação da sociedade, ela começou ali no âmbito familiar. Quando a família, ela não é regida de acordo com os princípios da lei de Deus, a tendência é que a sociedade vai cada vez mais se degradando. Não é sem razão que, infelizmente, hoje a nossa sociedade está tão mal como nós podemos perceber. Portanto, não é sem razão, meus queridos, que este é o primeiro mandamento daqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Pois o filho que honra ao pai, ele vai acatar as instruções do seu pai, ele vai acatar as instruções da lei do Senhor, ele vai amar ao próximo, ele vai com certeza evitar quebrar todos esses mandamentos relacionados ao próximo. Dito isto, queridos, eu gostaria então de continuar nosso estudo a respeito dos mandamentos, seguindo o roteiro do nosso Catecismo Maior. Nós estamos estudando os mandamentos de acordo com a interpretação de um dos nossos símbolos de fé, que é o Catecismo Maior. E o Catecismo Maior, na pergunta 123, ele vai tratar a respeito do quinto mandamento, ou melhor, ele começa a tratar a respeito do quinto mandamento. Então, ele começa dizendo assim: o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a primeira pergunta do Catecismo Maior a respeito do mandamento é justamente perguntando qual é o quinto mandamento. E aí nós encontramos o texto na íntegra de Êxodo capítulo 20, versículo de número 2. E sempre, como eu costumo fazer, nessa primeira pergunta, eu gosto de trazer uma breve exposição do mandamento, do texto em si, ali do mandamento, e depois nós vamos ter a oportunidade de ir esmiuçando as suas implicações e aplicações para as nossas vidas. Então eu gostaria de começar ressaltando com os irmãos o dever do quinto mandamento. Veja que o quinto mandamento começa dizendo assim: honra a teu pai e a tua mãe. Então, é muito importante, é essencial nós entendermos o que é que significa honrar aqui, certo? Uma vez que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. A palavra hebraica para honra significa literalmente peso. Dar peso é o significado de honra. É o oposto da palavra que é usada no terceiro mandamento, vão, quando Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque
Vão significa algo vazio, algo que não tem nenhum peso. Então, veja só, a palavra honra significa o oposto, significa você dar o devido peso. Em outras palavras, meus queridos, nós podemos dizer que se o terceiro mandamento, Deus está dizendo, não tome o meu nome como se fosse algo vão, vazio, sem peso nenhum, sem valor nenhum. Já no quinto mandamento, ele afirma que os filhos devem tratar os seus pais dando-lhe o devido peso, o devido respeito, a devida honra, a devida reverência, a devida submissão, o devido valor. Esse é o princípio aqui. Então, honrar pai e mãe significa exatamente isso. Dar a eles o devido peso, o devido respeito, o devido valor, a devida reverência, a devida obediência. Observe que o quinto mandamento faz questão de mencionar aqui as duas primeiras autoridades que nós encontramos na vida: pai e mãe. Deus coloca os dois aqui no mandamento, pai e mãe. Veja, Deus poderia ter dito honra teu pai e ter incluído sobre o pai a mãe. Ele poderia ter feito isso, por serem os dois uma só carne. Mas não, ele fez questão de dizer, honra a teu pai e a tua mãe. Deus coloca o peso de autoridade não somente sobre o pai, mas também ele vai colocar sobre a mãe. Embora nós saibamos que o pai, ele é o cabeça da família, a mãe também, ela é constituída por Deus como uma autoridade sobre a família. Então, queridos, honrar os pais é reconhecer o valor que Deus lhes deu. É reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre eles. Honrar é dar peso, ou seja, reconhecer a importância, o valor, a autoridade. O valor que Deus lhes... o valor e a autoridade que Deus estabeleceu sobre eles. Então, quando um filho, ele desrespeita seus pais, ele não está apenas desprezando pessoas, ele está afrontando o próprio Deus, que colocou essas autoridades sobre a sua vida. Então, a atitude para com os pais, meus queridos, ela é, de fato, um reflexo da nossa atitude para com o nosso Deus. Se nós, de fato, não honramos os nossos pais, nós estamos desonrando a Deus. Então, honrar pai e mãe é aprender, meus queridos, a respeitar as autoridades. E é interessante porque o lar, ele é o primeiro ambiente no qual nós vamos aprender submissão. Quem aprende a dar o devido peso aos seus pais, também vai saber respeitar os seus professores, vai saber respeitar os seus líderes, os seus patrões no ambiente de trabalho, os seus governantes. Por outro lado, o filho que não obedece ao pai em casa, ele também não vai querer obedecer aos seus professores, não vai querer obedecer às leis do seu país, ele não vai querer
obedecer às autoridades. A desonra em casa é a semente da anarquia social. Então, uma sociedade que despreza seus pais, inevitavelmente desrespeitará toda e qualquer forma de autoridade constituída por Deus sobre eles. Aos filhos, meus queridos, é dito aqui que nós devemos honrar tanto ao nosso pai quanto a nossa mãe. E é interessante porque, meus queridos, nós precisamos de fato entender isso. Os filhos honram o pai e honram também a mãe. Temos que focar neste ponto porque é muito comum você observar filhos que honram a um e não a outro. Honram ao pai, mas não honram a mãe. Honram a mãe, mas não honram o pai. Certo? Por exemplo, quando às vezes acontece um divórcio na família e muitas vezes ocorre que o casal, os filhos ficam apenas com um dos cônjuges. Ele pode muitas vezes acabar aprendendo a honrar somente um e não ao outro. Mas a ordem do Senhor é que os filhos honrem os dois, pai e mãe. E é interessante porque nós, enquanto maridos, devemos também compreender isso e agir de acordo com esta ordem da parte do Senhor. Porque, infelizmente, muitos maridos, eles acabam esquecendo que as suas esposas, elas também foram constituídas por Deus como autoridade sobre os filhos. E acabam tratando as esposas como se elas fossem mais uma filha ou uma criança. E aí você está tirando a autoridade que Deus colocou sobre ela para com os seus filhos. Então, não despreze a honra que Deus colocou sobre sua esposa. Isso é algo que nós precisamos entender, porque muitas vezes é exatamente isso que você percebe nas famílias. Mas, veja, nós ressaltamos em primeiro lugar o dever, certo? Agora nós vamos olhar para a promessa, nessa nossa breve exposição aqui do mandamento. Veja que o quinto mandamento, ele traz consigo uma promessa maravilhosa. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, no primeiro momento aqui em Êxodo capítulo 2, Deus menciona apenas uma promessa, que é longevidade, prolongação dos dias. Aquele filho que honrar a pai e mãe teria muitos dias sobre a terra, certo? Mas quando você vai ler a repetição da lei, quando Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, ele repete a lei, o Espírito Santo usa para acrescentar mais uma promessa. Lá está dito o seguinte, Deuteronômio capítulo 5, verso 16: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja, aqui o contexto é justamente Moisés está ali instruindo o povo está prestes a adentrar a terra prometida, e Moisés então faz uma repetição da lei, relembrando o povo a respeito dos mandamentos do Senhor, para que eles pudessem, ao adentrar na terra prometida, obedecerem os mandamentos, não se esquecerem dos mandamentos. E aqui, ao repetir aqui a promessa de longevidade, Deus acrescenta através de Moisés a promessa de que tudo iria bem ao filho obediente, ou seja,
a ideia de prosperidade, certo? Essa promessa, ela foi dada originalmente ali, não é, aos filhos de Israel, e basicamente significava isso: olha, se vocês querem ter muitos anos e anos felizes na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, na terra prometida, né, então vocês devem obedecer aos mandamentos do Senhor e, em especial, esse aqui também. Porque o filho que é obediente ao pai, ele terá longevidade, ele terá prosperidade. E é interessante, queridos, porque essa dupla promessa, ela vai ser reafirmada no Novo Testamento, por meio do apóstolo Paulo, que inspiradamente menciona este mandamento lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3. Veja só, Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe, queridos, algo bem interessante aqui. Paulo, ele faz uma pequena, porém significativa, alteração na promessa original. Obviamente, ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Veja que em Êxodo, nós lemos assim: para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só que aqui, ao citar o mandamento, Paulo diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, ele omite a expressão terra que o Senhor teu Deus te dá e mantém apenas sobre a terra. Isso ocorre por quê? Porque agora o povo de Deus não se limita a uma região geográfica específica. Ou seja, meus queridos, a igreja agora ela é uma comunidade universal, espalhada por todas as nações da terra. Então, por isso que é apropriado que nós, de fato, compreendamos que essa promessa, ela se estende para todos, em todas as nações. Deus há de abençoar os filhos com longevidade, com prosperidade aqui nesta terra. Então, veja, a promessa continua válida. Ela é ampliada, vamos dizer assim, não é? Dentro desses parâmetros agora da nova aliança. Então, alguém poderia questionar, mas, pastor, o mandamento diz que os filhos obedientes aos pais, eles vão ter muitos anos, eles vão ser prósperos. Mas nós vemos filhos obedientes que mesmo assim têm uma vida breve aqui no mundo. Filhos que eram crentes, que eram piedosos, que obedeciam à vontade do Senhor, mas que morreram cedo. E aí, onde é que fica a palavra de Deus? A palavra de Deus falhou? Veja, de fato isso acontece, de filhos morrerem jovens, ainda que sejam filhos obedientes aos pais. A promessa aqui, meus queridos, ela é uma regra geral, é um princípio geral que se cumpre de forma ordinária. No entanto, às vezes, Deus ele tem um propósito especial e soberano ao permitir que um filho obediente seja levado na juventude. Então, Deus ele tem uma vontade particular para cada um de nós. No geral, os filhos obedientes aos pais, eles vão, sim, serem abençoados com longevidade e prosperidade, mas há exceções em que Deus tem um plano diferente para determinada pessoa e nesse plano Deus decidiu que ela morreria cedo, mesmo sendo uma pessoa piedosa, mesmo sendo uma pessoa obediente aos pais. Isso não significa que a palavra de Deus tenha falhado.
Então, de modo geral, os filhos que honram e obedecem a seus pais desfrutam de vida longa e próspera aqui nesta terra. Então veja, honrar pai e mãe é um meio que nós recebemos, pelo qual nós recebemos o favor divino. A promessa para que te vá bem não significa necessariamente que você vai ser uma pessoa rica, certo? Na maioria dos casos não é isso que acontece, mas significa que você vai ter uma vida abençoada segundo a providência de Deus, certo? Vivemos em uma geração marcada pela rebeldia e pela rejeição à autoridade, especialmente no que diz respeito à autoridade dos pais sobre os filhos. Muitos adolescentes, muitos jovens, tragicamente perdem a sua vida, né, de forma precoce, envolvidos com acidentes, com drogas, com violência, com más companhias, porque se você for procurar, se você for pesquisar, muitas e muitas vezes é justamente porque não deram ouvidos às advertências dos seus pais, desprezaram os conselhos dos seus pais. Então essa triste realidade, meus queridos, ilustra o princípio aqui do 5º mandamento. Quando se rejeita a honra e a obediência que é devida aos pais, abre-se então a porta para caminhos de autodestruição. Então os pais, movidos por amor, buscam preservar a vida de seus filhos, dando-lhes conselhos, exortações, correções. Obviamente, veja, todos nós somos pecadores e pais também falham. Mas, no geral, o pai, ele é mais experiente do que o filho, ele já viveu mais que o filho, ele tem mais sabedoria que o filho e ele dá conselhos porque ele quer o bem do filho. Paulo, escrevendo ali a Efésios, aos Efésios, ele vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais porque é justo. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que é justo, é algo razoável. Por quê? Porque os pais são mais velhos, os pais são mais experientes, os pais, eles têm mais sabedoria, né, na maioria dos casos. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão procurar dar conselhos para que os seus filhos tenham uma vida boa aqui nesta terra. Claro, com raras exceções, né? Mas o pai, ele sempre tem essa intenção. Portanto, meus queridos, essa promessa de vida longa e de que te vá bem não é apenas uma palavra para os israelitas, mas também para nós, para você e para mim nos dias atuais. Honrar pai e mãe, ouvir suas orientações, respeitar a sua autoridade, é justamente você, de fato, se colocar debaixo da orientação do Senhor. Mas esse foi basicamente o nosso apanhado desta primeira pergunta, que, como nós vimos, ela cita o primeiro mandamento. Trouxe basicamente uma visão mais geral a respeito deste mandamento, certo? Nós vamos ter, a partir de agora, a oportunidade de se aprofundar um pouco mais. Um princípio que eu acho que seria interessante nós lembrarmos é que Deus, na sua sabedoria, Ele resumiu a nossa vida nessas 10 palavras. Então, cada uma dessas palavras, ela diz respeito a uma área da nossa vida. E nós precisamos ter essa visão, essa percepção, essa interpretação, se você quiser, de fato, fazer jus aos 10 mandamentos. Certo? E é justamente isso que o nosso catecismo vai fazer a partir de agora, quando ele vai expandir, ele vai ampliar o significado
de pai e mãe no quinto mandamento. E aqui nós vamos para a pergunta 124 do Catecismo. Que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então veja que o quinto mandamento, ele traz justamente aqui esse princípio da honra devida àquelas autoridades que foram constituídas por Deus sobre nós, certo? Então, com base nisso, nós vamos ver aqui essas palavras do Catecismo. Qual é o sentido da palavra pai e mãe? Veja, o sentido mais básico é os pais biológicos, certo? Então, o primeiro sentido de pai e mãe é o mais óbvio, refere-se aos nossos pais naturais, aqueles que nos geraram, aqueles que cuidaram de nós. Então, o dever de honrá-los é o fundamento de todos os outros relacionamentos. Por isso que nós vamos ver aqui o Catecismo dizendo aqui, abrange não somente os próprios pais, certo? Por quê? Porque começa com os pais. É o sentido básico. Então, devemos aprender a honrar, a respeitar a autoridade dos nossos pais e, com isso, também estaremos aprendendo a honrar as demais autoridades que Deus coloca sobre nós aqui nesta vida. Interessante porque quando você olha o nosso maior exemplo, quem é? Em todas as coisas santas, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 2, verso 51, diz assim, falando sobre Jesus: e desceu com eles para Nazaré, falando sobre José e Maria, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi um filho submisso, obediente, que honrou seus pais. Mas o sentido ampliado aqui é justamente todas as pessoas postas por Deus em posição de autoridade sobre nós, ok? Então o Catecismo explica que pai e mãe também se aplicam a todos aqueles que são colocados sobre nós em autoridade ou que são superiores em idade ou superiores em dons. Então, Deus usa diferentes pessoas para cuidar de nós, para nos instruir, para exercer autoridade sobre nós nas mais diversas áreas da vida. Portanto, o quinto mandamento ensina que devemos dar honra e respeito e obediência àquelas autoridades, reconhecendo que foram, de fato, constituídas por Deus como autoridade sobre nós, certo? E aí ele menciona 3 âmbitos. Ele menciona o âmbito da família, por exemplo. Então, Deus estabeleceu a família como a primeira instituição na sociedade. Além dos pais, aqui também se inclui os avós, os responsáveis, os tutores e até pessoas mais velhas, certo? Aqueles que são superiores em idade. Nós somos chamados a honrá-los. Então, pastor, significa que nós vamos dar exatamente a mesma honra, a mesma obediência a todos igualmente, a mesma obediência que eu dou ao meu pai, eu vou dar a qualquer pessoa que é superior a mim em idade? Não. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Mas que Deus requer de nós que nós honremos essas pessoas apropriadamente. Aos nossos pais, certamente nós vamos honrar e
obedecer de uma forma. As pessoas que são superiores em idades, de uma outra forma. Lá em Levítico 19:32 diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, aqui é um texto que mostra que diante das cãs nós devemos nos levantar, nós devemos honrar a presença dos anciãos. Porque Deus requer isso de nós. Então, no âmbito da família, aqueles que são superiores em idade, e na igreja. Veja, na igreja Deus instituiu pastores, presbíteros, diáconos, para conduzirem o povo de Deus. Honrar pai e mãe inclui submeter-se com alegria e respeito àqueles que velam pelas nossas almas. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja, obedecei a vossos guias. Quem são os guias aqui? A liderança da igreja. Sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, veja que a interpretação que o catecismo faz aqui não é uma interpretação descabida de forma nenhuma. O princípio da autoridade, da honra a quem constituiu a autoridade sobre nós, ele vai realmente sendo ampliado nas Escrituras. No Estado, veja, Deus também ordenou às autoridades civis, reis, governantes, magistrados, prefeitos, professores e todos os que exercem poder público, respeitá-los e orar por eles é parte da honra que o quinto mandamento requer de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Certo? Honrar pai e mãe significa dar respeito e valor não apenas aos nossos pais biológicos, mas a todas as pessoas que Deus coloca sobre nós em posição de autoridade, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. É reconhecer o papel de cada uma delas como representante de Deus, do cuidado de Deus para o nosso bem. Então, veja, meus queridos, quando nós ensinamos sobre isso, as pessoas, elas geralmente questionam, né? Mas pastor, e quando a autoridade, ela quer me induzir quando ela faz mal a mim, ou quer que eu faça mal a outra pessoa? Veja, quando uma autoridade, ela requer que você desobedeça a Deus, você está livre para desobedecer a autoridade. Importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Mas se a autoridade requer de você algo que é lícito, cabe a você obedecer. Certo? Então, assim, veja, meus queridos, hoje nós vivemos em uma sociedade onde o normal é a desobediência, onde o normal é a insubmissão, onde o mais admirado é justamente a atitude de questionar as autoridades, de não ser submisso às autoridades, não obedecer. Isso para muitos é motivo de glória, de honra, mas não é o que a palavra de Deus diz. Nós devemos sim desobedecer às autoridades quando elas forem contrárias à palavra de Deus,
Mas se aquilo que elas requerem de nós é algo lícito, justo e bom, nós devemos obediência a elas. Lembra quando o Senhor Jesus pagou o seu tributo? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certo? Então, queridos, eu gostaria de trazer também algumas aplicações para as nossas vidas a respeito deste mandamento. Veja, a honra começa em casa. Quem não aprende a respeitar e obedecer dentro do lar, dificilmente saberá respeitar outras autoridades. O lar é a primeira escola onde se forma o caráter de uma pessoa. Então, nós precisamos entender a importância da submissão e da obediência e da honra dos filhos para com seus pais. Jovens que zombam dos seus pais, que não ouvem os conselhos dos seus pais, nem aceitam a correção, crescerão com dificuldade de reconhecer a autoridade divina em qualquer outra esfera. Em qualquer outra esfera. Filho que ele não obedece, não honra o pai, ele vai chegar na escola, não vai reconhecer aquelas autoridades. Vai chegar na igreja, não vai reconhecer aquelas autoridades. No Estado também não vai reconhecer aquelas autoridades. Então, devemos examinar as nossas próprias vidas. Como é que nós temos tratado os nossos pais? Temos honrado? Temos tido paciência? Temos tido gratidão, respeito para com eles? Porque veja, nós somos chamados a honrar os nossos pais por toda a nossa vida. Enquanto nós somos crianças, a honra é obediência. Chega um momento em que nós vamos honrar ouvindo os seus conselhos, submetendo-se aos seus conselhos. Vai chegar um momento em que honrar significa você ajudá-los, é você deixar de lado um pouco as atividades do dia a dia e ir visitá-los. Mas pode chegar um momento em que você vai honrá-los, cuidando deles como eles cuidaram de você, ajudando a andar como eles te ajudaram a andar lá no início. Então veja, nós somos chamados a honrá-los. A honra devida também deve ser dada aos mais velhos. Nós vivemos numa cultura que valoriza a juventude e desconsidera os mais velhos. Então o quinto mandamento nos chama a termos uma postura diferente dessa que nós comumente enxergamos, né? Devemos valorizar os anciãos. O jovem piedoso é aquele que se levanta diante das cães, ou seja, demonstra reverência com gestos, com palavras, com atitudes. A honra também deve ser dada aos líderes espirituais. Veja, você vai ver hoje muitas pessoas que elas não querem ir para a igreja, são os desigrejados, porque elas não querem estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você vai encontrar pessoas também dentro da igreja que elas querem fazer parte da igreja, mas elas não querem ser membros que estão debaixo da autoridade espiritual. E você vai encontrar pessoas que, mesmo sendo membros da igreja, elas também não querem se submeter à autoridade espiritual. Mas veja, isso é uma ordenança divina. Isso não é uma invenção das autoridades
religiosas, espirituais. Não, a palavra de Deus instrui a respeito disso. Nós somos chamados nas Escrituras, meus queridos, a respeitar, a cooperar com a liderança espiritual da nossa igreja. É parte da nossa obediência. Então, quando os membros eles não honram os seus líderes espirituais, quando eles não colaboram, quando eles criam dificuldades, confusões, quando eles vivem murmurando, reclamando, criticando, eles fazem exatamente aquilo que Pedro diz. Dificultam o pastorado, dificultam a liderança poder cuidar deles. Eles vão cuidar, mas é com sofrimento. É gemendo, como diz o texto. Porque se tem uma coisa que é difícil, é você buscar pastorear alguém, orar por essa pessoa, buscar oferecer o máximo possível na igreja para que essa pessoa cresça, se desenvolva, e essa pessoa ainda age de forma desrespeitosa, insubmissa, irreverente, não honra. Veja, os líderes espirituais eles vão continuar amando, mas o trabalho deles vai ser bem mais difícil. 4. Então, é dito também sobre a honra devida às autoridades civis. O cristão é chamado a respeitar e orar pelas autoridades civis, mesmo quando você, de repente, não votou naquele determinado candidato, certo? Nós somos chamados a orarmos. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 2, diz assim: antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos que se acham investidos de autoridade. Então, independentemente de quem está no governo, nós devemos orar e pedir a misericórdia de Deus, e pedir a graça de Deus, e pedir o favor de Deus, certo? Devemos ser submissos às autoridades até o ponto em que elas não nos levem a pecar contra Deus, certo? Então, essa honra que nos é requerida aqui é uma honra que nós devemos ao Senhor que instituiu essa autoridade. Como parte da minha submissão a Deus, eu me submeto às autoridades que Deus colocou sobre mim. Então, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas o exemplo de Daniel, de José, homens piedosos que serviram a governos pagãos, mas que foram íntegros, que agiram com respeito, que agiram de forma honrosa, e você vê como foi que Deus exaltou eles ali naquela sociedade ímpia. Então, meus queridos, em tempos como o nosso, de tão grande polarização política, usar aqui esse termo, essa expressão que vocês ouvem tanto e que eu ouço tanto, não é? Nós somos tentados a tratar os governantes que nós não concordamos com eles com desprezo e com ódio. Mas o cristão deve ser conhecido pela sobriedade, pela oração, por uma postura honrosa, certo? Honrar, meus queridos, é testemunhar neste mundo. Isso é algo importante que nós temos que também ressaltar. Uma sociedade que despreza pai e mãe e as demais autoridades, ela está caminhando para o caos. A obediência cristã e o respeito são de fato um testemunho poderoso de que Deus governa as nossas vidas. É parte do nosso testemunho cristão, certo? Então,
Quando você que é cristão trata os seus pais de forma honrosa, quando você que é cristão trata os seus professores de forma honrosa, o seu patrão, os líderes civis, você está refletindo o caráter de Cristo. Você está refletindo o caráter de Cristo. Veja, isso é algo muito sério, muito necessário para nós. Como o Senhor mesmo disse, assim também brilhe vossa luz diante dos homens. E como parte é através da nossa obediência àquelas autoridades que Deus constituiu sobre nós para o nosso bem, para cuidar de nossas vidas através delas, ainda que elas sejam imperfeitas. Que Deus nos abençoe. Amém.